Fala pessoal, beleza? Turma, esse treinamento que nós vamos começar agora é um treinamento essencial para quem quer trabalhar com pecuária intensiva, né? E focada diretamente em confinamento, que é o que? Boas práticas, certo? De conduções das atividades dentro do confinamento. Então, são boas práticas antes, durante e depois do giro de confinamento, tá certo? Eu trouxe aqui vários pontos importantes para vocês e que vocês precisam, né, estar alinhados para que vocês façam uma boa condução de um giro, tá? Porque não é só a formulação de dieta, né? Tem também outros pontos que fazem com que o resultado seja elevado para cima, né? E você consiga aí tanto eficiência produtiva quanto financeira dentro da operação. Beleza? Então bora lá. Então, pessoal, dando start, né, nesse nosso treinamento de boas práticas, eu trouxe aqui uma definição, afinal, o que são boas práticas, né? No que são essa tal das boas práticas, né? Boas práticas uma prática pode ser definida como uma atividade, certo? Ações desenhadas para atingir um resultado, certo? Dentro da atividade, beleza? Do que você deseja alcançar, utilizando um conjunto de ações definidas de acordo com o objetivo da exploração. Então, essa aqui é uma definição de boas práticas. Então, nós vamos pegar essa definição e vamos levar ela para o confinamento. Como vocês podem observar nas fotos aí, né? São fotos, né, de confinamentos, certo? Então, nós vamos pegar as boas práticas e vamos levar elas para o confinamento. Lembrando que essas boas práticas, algumas das ações podem ser aplicadas em outros sistemas de produção também, beleza? Seja aí terminação a pasto, certo? Uma recria intensiva, beleza? Então, bora lá. Pessoal, então as boas práticas, elas vêm, certo? Para realizar com êxito todas as ações e fazer com que tanto a parte produtiva quanto econômica seja eficiente, igual eu falei para vocês, certo? Isso envolve fábrica de ração, manejo com os animais, certo? Que está tanto ali na entrada, quanto no dia a dia, quanto no embarque, os manejos pré-abate desses animais, tá certo? Então, sim, as boas práticas vão envolver, né, todos esses três pontos, mais alguns outros detalhes que vocês vão ver durante o curso, beleza? Turma, então eu montei aqui uma linha do tempo para a gente falar, certo? E esse primeiro ponto aqui da nossa linha do tempo, né, poucas pessoas abordam, mas é um ponto muito importante, que é o quê? O planejamento econômico, certo? Então, mas Marcelo, boas práticas de confinamento, planejamento econômico? Porque sem dinheiro ninguém faz nada, certo? Então, assim, dentro do planejamento econômico, que está aí a cargo também do nutricionista, que está atendendo esse confinamento, certo? Ou da equipe envolvida com a parte de nutrição, entra a parte de cotações, né? Cotar insumos, viu que o cliente está com insumo, né, com valor fora do que está tendo no mercado, certo? Faz uma cotação para ele, né? Para ele ficar com uma dieta mais competitiva, um custo de arroba produzida mais baixo, certo? Auxiliar nessa compra dos insumos, que está ligada à parte de cotação. A cotação também, né? E a avaliação, tanto indicação de compra de animais, certo? Os gastos operacionais, como por exemplo, rotina, né, de deslocamento do vagão, certo? Vocês acham que se eu reduzir a quantidade de quilômetros rodados, atendendo todos os currais da mesma forma, eu estou fazendo um planejamento econômico, eu estou auxiliando o produtor a reduzir seu custo, né, na parte de custos fixos do confinamento? Lógico, né? Então, essa parte também entra, certo? O tempo de confinamento também está envolvido, porque todos nós sabemos que o animal tem um custo diário dentro do confinamento, certo? Aí entra a parte do tempo. Possível data de venda, possível preço de venda, que são o quê? Os contratos que podem ser feitos aí com os frigoríficos, certo? Ou até mesmo uma trava na bolsa como forma de segurança. Então, acho assim que o nosso dever como técnico, certo, como nutricionistas, é
trazer toda essa gama de informação para o produtor e para o gestor que está ali naquela operação, certo? Às vezes ele até já tem quem faz esse trabalho para ele, mas você chegando e trazendo esse posicionamento, você está fazendo algo mais por ele. E com certeza você vai ser gratificado por isso e vai ser reconhecido, beleza? Vale a pena, né, se atentar a esses pontos, tá? Porque se tratando de confinamento, pessoal, nós sabemos que é um montante considerável de dinheiro envolvido dentro dessa operação, certo? E que qualquer redução, mesmo que mínima, centavos, né, quando multiplicado pela quantidade de animais, a quantidade de dias, se torna em valores muito altos, certo? Então, vale a pena checar, dar uma checada nessa lista aqui de planejamento econômico, ver se você já fez alguma dessas ações aqui para o seu cliente, ou até mesmo para a sua propriedade, antes de começar um giro de confinamento, tá? Porque o planejamento aqui é tanto para os técnicos quanto para os produtores que já atuam, beleza? Então, fique atento a esses detalhes, tá? Porque se pecar na parte econômica, com certeza o seu giro não vai ser um giro eficiente e não vai te trazer um conforto financeiro, tá? Pode te trazer aí uma dor de cabeça, beleza? Então bora lá. E agora, pessoal, aqui nós temos outra parte que está intimamente ligada ao resultado econômico e ao resultado final do confinamento, tá? E também a realização de todas as projeções que você vai fazer durante a formulação da dieta, que é o quê? A formação de lote, né? A avaliação dos animais e a formação dos lotes. Ou seja, né? Que você já esteja fazendo, né, todo esse trabalho aqui lá na recria ou lá na compra dos animais que vão entrar para o confinamento, certo? Por quê? Porque lotes despadronizados são, né, sinais de que a sua projeção não será, né, realizada ali e não terá valores próximos do que você, né, esperava. Por quê? Porque você vai ter animais que estão com desempenhos muito diferentes entre eles. Isso vai fazer com que a sua projeção, né, ela tenha um desvio maior, né, do que a gente vem trabalhando aí, tentando reduzir esse desvio de resultados finais, certo? Então, um dos pontos que nós temos que observar, dentro da nossa linha do tempo que já vem, categoria desses animais, certo? É novilha, é vaca, né? É macho castrado, é inteiro, peso e tamanho corporal, fazer uma padronização ali, até mesmo que visual, né, homogênea, o sexo, o grupo genético desses animais, certo? Vocês acham que o grupo genético é importante, separar esses lotes por grupo genético? O que vocês acham, hein? Dá uma pensada aí. Dentro dos confinamentos que vocês vêm rodando, né, vocês veem os animais cruzados, misturados com os Nelore, Nelorado, certo? Né, os Gabiru, tudo misturado com Nelore, com F1, né? Geralmente, nós vemos essa parte de grupos genéticos separados. Por quê? Porque são grupos que, né, de cara ali, de partida, eles já possuem até mesmo um consumo diferente de matéria seca quando comparado, né, com outros grupos genéticos. O comportamento também é diferente, certo? Então, nós temos sempre que avaliar esses pontos, né, estar por dentro, né, para poder fazer esse lote o mais parecido possível e que nossa estimativa esteja mais próximo possível do real, do que vai acontecer realmente dentro do confinamento, tá? Então, sim, vai planejar, né, iniciar uma operação de confinamento ou recria intensiva, que seja, ou até mesmo uma terminação a pasto, um ATIP, né? Faz essa avaliação, separa por categoria, vê a média de peso, faz os lotes, né? Separe por sexo, grupo genético e a parte de protocolo sanitário também é fundamental, né? Ver como que está a saúde desses animais, se durante o transporte esses animais não tiveram alguma lesão de casco, de aprumo, né? Fazendo com que eles, né, tenham uma limitação de chegar ao coxo para consumir, né? E ao invés de desempenhar dentro do confinamento, eles passam a perder peso, né? Nesse momento aqui é importante ter uma área separada de enfermaria para esses animais se recuperarem, serem medicados, né, de forma mais fácil. Então, são detalhes essenciais que nós temos que nos atentar, certo?
previamente antes de iniciar um giro de confinamento, tá? Então, isso aqui dentro de boas práticas está aí antes do confinamento. A parte de manejo de saúde está antes e durante a condução da atividade de terminação ou recria intensiva, ou terminação, né, intensiva a pasto. Tá joia? Então, bora lá para a nossa próximo ponto da linha do tempo. E de sequência, pessoal, dentro da nossa linha do tempo aqui, eu coloquei a parte agora do detalhamento do manejo nutricional, os manejos nutricionais, tá? Que entra aí a parte de definição das dietas e avaliação de viabilidade econômica, ou seja, né, quando nós realizamos uma formulação de dieta, né, vocês vão ver isso no curso de formulação de dieta também, nós realizamos já previamente para o cliente uma avaliação de viabilidade econômica. Tá? Eu faço isso para todos os clientes que eu atendo. Por quê? Né, com base na dieta que eu formulei, nos ingredientes que ele possui na fazenda, né, na compra dos animais que ele fez, qual que é a viabilidade econômica dessa operação? Quanto eu vou ter de margem líquida no final desse giro, né? Qual que é o meu lucro por animal? Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Então, eu entrego todas essas informações para o meu cliente já ali no início. Formulação de dieta, pego todos os preços com eles, dos animais, né? Peso médio de entrada, faço todos esses cálculos, né? Além de formular a dieta. Então, nosso papel não é apenas, né, saber formular dieta, não, é muito mais do que isso, né? Nós temos também que entender um pouco desses cálculos de desempenho e econômico, porque, né, esse trabalho do nutricionista na fazenda, independente do sistema de produção, é entregar para o produtor não somente a recomendação nutricional, mas também toda a parte de viabilidade econômica. Tá? Então, eu julgo aí extremamente importante e entra dentro dos nossos manejos nutricionais aqui, sendo o primeiro da linha, certo? Aí vem a parte, né, de estrutura de armazenamento. Você vai lá, vai observar, vai ver se tem melhorias a serem feitas antes de iniciar o giro, certo? Se há algum ingrediente que necessita estar coberto, né, e não está, vai ficar no tempo, não orienta, certo? Se, né, vai ser armazenado aí em trincheira, né, de chão batido ou de alvenaria, ver como que estão essas condições, se não tem muito desnível, né, dentro dessa estrutura, né, como que está ali, né, o declive, se tem acúmulo de água ou não, se chegar a chover, se entra água dentro dessa nossa estrutura de armazenamento, tá certo? Se é silo vertical, se esse silo ele já tem ali algum ingrediente aderido, né, do giro anterior, se tiver, pede para limpar, bater ali, retirar todo esse resíduo que ficou, certo? Deixar ali para receber somente os novos ingredientes para o próximo giro. Então, isso também é muito importante, tá? Essa parte de estrutura de armazenamento. Dentro da rotina do confinamento, é o que eu estava falando para vocês, economia às vezes de combustível, por deslocamento. Eu vou começar a montar o trato, né? Eu tenho aqui os ingredientes mais finos, eu tenho aqui a minha pré-mistura, eu tenho um milho moído, certo? Que é mais fácil para mim iniciar. Então começa ali dos mais finos para os mais grosseiros, certo? A montar o trato, monta uma logística eficiente que o operador, o tratador, ele vai precisar se locomover menos. Não, Marcelo, é mais fácil começar a tratar pelo volumoso. Então monta decrescente do mais grosseiro para o mais fino, certo? Sempre respeitando essa ordem, né? Tanto do mais grosseiro para o mais fino, quanto do mais fino para o mais grosseiro, certo? Para a gente ter uma qualidade melhor de mistura, beleza? Então, esse ponto também é importante. Dentro da rotina do confinamento, né? Terem os horários estabelecidos, né? Os horários de trato, certo? Se chover, o que vai ser feito? Vai esperar, vai observar, vai passar uma quantidade reduzida, 50% que seria passado. Todas essas orientações para o período seco, para o período chuvoso e o estabelecimento de horários fixos para trato, porque o animal gosta de rotina, certo? Manejo alimentar, que é essa parte, né, também, né, de realização dos tratos, está utilizando toda a linha de coxo, certo? Se está utilizando, né, os animais estão conseguindo chegar e consumir a dieta, observar esses pontos, igual a gente pode ver aí na foto, né, vários animais consumindo, tem alguns ali em ósseo, né, nesse período e dessa foto era uma dieta de adaptação,
os animais estavam se adaptando ao confinamento, certo? Então é importante se atentar a todos esses detalhes. Se está tendo oferta de água, porque manejo alimentar também entra água, se está tendo oferta de água e água com qualidade, se está sendo limpo esses bebedouros, se está sendo retirada as sobras do coxo, tá? Porque se ficar muita sobra no coxo, essa sobra fica ali por baixo, você vai passa uma dieta nova por cima, começa a fermentar, certo? Começa os animais a refugar esse alimento e às vezes não é que os animais estão saciados, mas é porque, né, essa dieta que está ali começou a fermentar, está desagradável, o animal está, né, deixando de consumi-la. Já aconteceu em alguns casos de assumir alguns confinamentos para atender na parte técnica, chegar lá, né, e notar que o consumo estava reduzindo. E aí nós começamos a fazer as rondas e observamos que tinha excessos ali de dietas de dias anteriores e que começou a fermentar. E quando começou esse período chuvoso, que era quando a gente começou as avaliações, começou a ter presença de larva, mosca. Então, assim, teve que fazer uma limpeza geral em todos os custos e deixar ali em condições ideais para a oferta e para o consumo dos animais, beleza? Então é muito importante se atentar nesse ponto. A leitura de coxa é extremamente importante para ser feita aí os ajustes diários, né, de aumento ou redução do trato. Então, essa aí é fundamental e ela está atrelada a outras avaliações que eu vou falar para vocês agora em a pouco mais para frente. São avaliações que nós fazemos, nós técnicos, quando nós chegamos dentro do confinamento, tá joia? Então, fique atento a esses pontos aqui, porque são pontos que são decisores dentro de uma operação, tá? Não adianta você fazer a formulação mais linda, perfeita, respeitando todas as exigências nutricionais, com um bom ganho de peso, com um custo de arroba produzida baixo, se você não prestar atenção nesses detalhes aqui, tá? Então, fica de olho nisso aqui. Fica de olho porque vale a pena, tá? E pessoal, lembra de eu falar aqui no vídeo anterior para vocês, na parte anterior, sobre algumas avaliações que vão complementar a parte, né, de análise ali, a parte alimentar, da oferta do trato, desses comportamentos, certo? Dos ajustes, da leitura de coxo, são estas aqui, tá? Então, assim, quem já atende confinamento e que realiza todas as atividades, está muito por dentro disso aqui, que é o quê? Uma avaliação de matéria seca, né, que você pode utilizar aí, né, micro-ondas, airfry, coaster, diversos equipamentos, portáteis se você tiver, certo? Uma peneira de granulometria para você avaliar o tamanho, né, a granulometria dos grãos processados. Aqui a gente tem uma de milho, como vocês podem ver, certo? A Penn State para avaliar tamanho de partícula dos ingredientes volumosos, também é essencial, tá? Mas Marcelo, o que que vai mudar eu fazer essa avaliação aí na leitura de coxo, certo? Se você fez a peneira aqui, por exemplo, e notou que acima da peneira ali, né, de 19, você tem um grande número, né, uma porcentagem muito grande, né, de fibras longas e que são maiores que o focinho do animal, a gente fala aí, a chance às vezes de ter sobra no coxo, não é que essa sobra é sobra, às vezes ela é resto. O que que é resto? Resto é o que o animal rejeitou, né? Ele rejeitou porque não tem as características, né, que ele, né, deseja para consumir esse alimento, certo? Então, assim, tem esse ponto que nós temos que avaliar, beleza? Então, é fundamental essa parte da avaliação. Matéria seca, granulometria, Penn State, tá? Se está passando muito milho inteiro, a gente consegue ver na peneira de granulometria, certo? Se o processamento não está eficiente, é importante às vezes fazer uma análise de amido fecal para ver o quanto de amido você está perdendo nessa dieta. Aí entra também, você pode ter. Isso aqui já esse quarto ponto, isso aqui é essencial, que é o quê? É o que a gente vem falando lá na formulação, é a análise bromatológica, que é o quê? Saber realmente os níveis nutricionais dos ingredientes que eu tenho disponível na fazenda. Não trabalhar apenas, né, com ingredientes da biblioteca padrão, tá? Monta a sua biblioteca do cliente, das análises feitas na fazenda dele.
Isso é muito importante e vai trazer uma assertividade maior para a sua formulação e para a sua estratégia nutricional, tá? Aqui eu estou fazendo também aqui, né, no canto direito uma matéria seca, utilizando air fry, né? Então, assim, são equipamentos baratos e que se pagam durante os atendimentos. Por quê? Porque você consegue evitar, né, uma série de desperdícios e de queda de desempenho, né, fazendo essas avaliações, certo? Teor de matéria seca, então, fundamental, né? Porque você vai saber ali o quanto de umidade que tem dentro dessa dieta, né? Com base nisso, você vai fazer o ajuste lá, né, na formulação. Se tem um sistema de automação de trato na fazenda, isso vai para o sistema de automação automaticamente e ajusta as quantidades que precisam ser ofertadas durante o dia de cada ingrediente, né, que foi feita a avaliação da matéria seca e teve um ajuste, certo? Dentro dessa data. Então, essas avaliações aqui são fundamentais, certo? Pois nós vamos discutir mais elas, porque são elas que vão te dar o indicador, né, do que mudar na dieta, do que melhorar, certo? Se vai reduzir, se vai aumentar a quantidade ofertada, com base também na leitura de custo, nos outros pontos observados. Beleza? Então, bora lá. Então, bora lá para mais um ponto muito importante dentro de boas práticas em confinamento, que é o quê? Avaliação de insumos e instalações, certo? Então, para garantir uma boa estocagem, né? Separar os insumos e alimentos por categoria. É uma recomendação. Por quê? Porque além de facilitar, evita, né, problemas, tá? Então, aqui, estocagem de defensivo. Não vai poder ser próximo da estocagem de alimentos, certo? Dos animais. Se tiver um vazamento, certo? E contaminar um desses alimentos, se esses animais ingerirem, certo? Então tem que ser separado, né? Estocagem do volumoso, concentrado, né? De forma separada, né? Respeitando também os detalhes, igual eu falei para vocês, vendo aqui a parede, ela não é uma parede, né, nivelada, ela tem, né, aqui alguns buracos, né? E isso faz com que você tenha uma perda maior, né? Principalmente aqui de silagem, que vai entrando nesses cantos, certo? Então, assim, procurar nivelar, deixar bem organizado, certo? A retirada aqui, né, do painel também de forma uniforme, certo? Evitando a entrada de oxigênio e a perda de silagem. Aqui foi retirada na pá, né, que já tem uma dificuldade, mas a turma até que está retirando bem, está respeitando, né, essa esse, né, retirada do painel, que melhora bastante a qualidade da silagem, né, mantém, né, um pouco da qualidade, né, dentro do processamento. Estrocagem de produtos e medicamentos nem se fala, né, pessoal? Separado, né, no local apropriado, beleza? Monta uma farmácia lá separadinha para fazer esses protocolos, né? O pessoal gosta muito de fazer ali próximo do curral, que facilita muito nos manejos. Então, essa parte de recomendação é muito importante, tá? Parece algo óbvio, né? Mas, como nós estamos rodando por aí, a gente vê uma série de irregularidades dentro dessa parte de estocagem, tá? E pode trazer aí alguns prejuízos, algumas complicações, tanto para os animais quanto para o produtor, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes, tá? São importantes e trazem realmente diferença no resultado. Então, se vocês saírem daqui hoje, certo? Pensando em todos esses detalhes que eu vou falar aqui com vocês, com certeza vocês vão mudar o resultado dos seus clientes, porque não tem como não ter melhorias se você não se atentar, se você se atentar a todos esses pontos que estão sendo falados aqui, tá? Então, assim, se atentou, a melhoria vai vir com certeza, tá? Isso é experiência própria. Desde o tempo que eu venho fazendo esses atendimentos, né? Toda fazenda que implementa essas rotinas tem melhoria, certo? De resultados técnico e financeiro, tá? Então, vale a pena. Outro ponto aqui de armazenagem fundamental. Então, aqui, armazenagem em portos e pontos importantes. Ó, manter sacarias sob estrados de madeira, que são os pallets, certo? E afastado da parede. Né? Eu não sei se vocês já tiveram já essa visão. Chegar lá na fazenda, certo? Do produtor e os núcleos estão armazenados lá
fora de pallet, no chão, encostado na parede, pegando umidade, perdendo qualidade, certo? Isso não pode acontecer. Então, assim, chegou, né? Acho que assim, a nossa responsabilidade é dar a sugestão. Olha, o senhor está perdendo qualidade num produto, tem um valor agregado, certo? Tem como o senhor arrumar um pallet? Vamos colocar em pallets esses núcleos, né? Essa ureia que veio para o senhor, esse sal branco. Vamos deixar afastado da parede aí, cerca de um palmo, para evitar que esse alimento, esse ingrediente que a gente vai utilizar, que ele pegue umidade, né? Evite aí corrosão das embalagens e perda desse produto, tá? E aí também sempre checar como estão os rótulos, né? Se está tudo ok, tá? Outro ponto da questão da umidade é que às vezes você vai perdendo a qualidade visual desses rótulos, tá? Então é importante manter sempre essa estocagem em barracões ventilados, tá? O mais limpo possível, tá? Eu tenho um cliente que ele é assim, cliente modelo, né? Você chega lá, a fábrica dele hoje é até melhor que muitas fábricas de nutrição que a gente tem aí, né, regionais. Então é uma fábrica já toda automatizada, um colaborador só toca a fábrica toda. Você chega lá, a fábrica é extremamente limpa, certo? Todos os insumos em pallet, separados, identificados visualmente por grupos. Então, sim, tem os pallets da ureia, do sal branco, dos núcleos, o núcleo de adaptação, o núcleo de terminação, o núcleo que faz os proteicos energéticos separados, tá? Tudo organizado e identificado individualmente. Outro ponto, silagem, lá tem silagem de quê? Quanto que foi feita? Quantas toneladas tem no silo? Isso é muito importante, né? Os silos verticais, de que é o silo? É pré-mistura? É milho moído? É farelo? Né? O que são esses silos? Identificados também visualmente, para facilitar, né, toda essa parte aí de manejo durante, né, o trato dos animais. Outro ponto que é essencial e não pode faltar é a gestão de estoque. Se você não tem uma automação, um sistema de automação que vai fazendo o abatimento de conforme você vai carregando o vagão do estoque, tá? Você tem que fazer isso manualmente. Está sendo foi utilizado quanto? X toneladas. Então, sal X toneladas do estoque só tem tanto. Para quê? Para você montar uma reposição, né? Organizar suas compras futuras, não ficar dependente totalmente do mercado, deixando para comprar em cima da hora, correndo risco desse insumo não chegar para você utilizar. Então, esses pontos aqui, né, da parte de armazenamento, pontos importantes, esses aqui são essenciais. Se você chega e consegue implementar isso, você vai ver que a visão que você tem ali da produção, né, do confinamento, da recria intensiva, ou seja, terminação a pasto, né, que vai produzir ali uma ração, né, para fornecer esses animais, vai mudar. Você vai ver ali que fica tudo muito organizado, muito alinhado, tá? A visão é outra. A qualidade também, tá? Vai melhorar bastante, beleza? Então, fiquem atentos com isso, beleza? Outro ponto é a questão de iscas, né, para evitarem roedores, certo? Telas, se estiver vazado, para evitar a entrada de pássaros. Todos esses pontos são importantes. Fechou? Então, bora lá. E agora, pessoal, eu trouxe aqui alguns exemplos de estocagem para vocês, tá? A primeira aqui no canto esquerdo é de box, né? Então nós temos um box. Nessa propriedade aqui é feito, né, a estocagem e a moagem do outro lado, onde via chupim já cai direto dentro do box, fazendo abastecimento. Então já vai abastecendo durante o dia, certo? Esse box aqui, no caso aqui é de milho moído. Aqui nós temos uma trincheira de alvenaria, muito bem feita, vocês podem ver, né? Muito bem feita mesmo. O piso também é de alvenaria, certo? A gente vinha abastecendo aqui com caroço de algodão, torta de algodão, né? Tem alguns momentos que armazena silagem também. Aqui nós temos um de superfície, de silagem, numa fazenda que também eu atendo, certo? Bem feito, bem vedadinho, as laterais, né? É importante sempre, né, retirar aí o ar total, né? Evitando aí, né, qualquer perda futura dessa silagem. Então aqui o pessoal usa até duas lonas, por isso até que tá um pouco enrugado aqui, tá? Então o pessoal bem caprichoso. Deixa eu mostrar mais para vocês aqui.
Essas trincheiras aqui, pessoal, de alvenaria, é naquela mesma propriedade da alvenaria que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então, aqui, ó, armazenado torta de algodão, bagaço de cana, né? Em alguns períodos o pessoal cobria porque período de transição, começando chuva, finalizando chuva, certo? Para evitar desperdício. A questão da ventilação é importante. Eu não sei se vocês já viram, né? Um desses ingredientes aqui pegar fogo, né, espontaneamente aí, por conta do calor. Né? Quem está aí no campo constantemente, né, vai observar que quando você está lá, que você coloca a mão dentro, né, desse ingrediente, lá ele está extremamente quente, né? Então ele tem uma fermentação, ele tem um aquecimento muito grande, né? Então assim, se vai pôr isso aí em galpões fechados, certifique-se que esse galpão ele está bem ventilado, né, para evitar qualquer risco de incêndio, tá? Porque é importante observar esses pontos. Beleza? Que por questão de manejo era muito fácil, o caminhão chegava, caçambava dentro da trincheira, certo? E o pessoal já vinha organizando com o trator, espalhava e ia utilizando durante o período, tá? Foi feita uma montagem, uma escala de abastecimento, então quando estava próximo a finalizar, o pessoal já trazia, né, a nova carga, faz mais avaliações, se necessário, faz uma nova análise, porque se houver uma mudança drástica, pode haver mudança também no consumo dos animais, beleza? Então sempre se atentar a esses detalhes. Pessoal, igual eu reforcei com vocês, né? E aí eu coloquei essa parte aqui, ó, que é o quê? Ingredientes que precisam de atenção. Torta de algodão, bagaço de cana, cuidado no armazenamento, por questão mesmo de ventilação, certo? Evitar altas temperaturas, tá? Porque pode provocar uma combustão espontânea, igual a gente estava falando, tá? E se possível, movimentar esse monte, tá? Para evitar que isso aconteça. Quando você tem um estoque, né, que ele é renovado constantemente, certo? Não há necessidade de fazer essa movimentação, tá? Porque você vai ter um estoque aí sendo movimentado constantemente, retirado e vai chegando um novo, beleza? Mas se for um estoque muito grande, né, procure ver se está bem ventilado, certo? Nesse local que está, se não está tendo um aumento muito grande de temperatura desses ingredientes, para evitar então que entre em combustão espontânea e pegue fogo em todos esses ingredientes e às vezes até em alguma instalação da fazenda, beleza? E a armazenagem inadequada e a falta de cuidados, né? O que pode gerar, certo? Essas ações. Primeiro aí, risca a saúde de quem trabalha lá, né? No local onde você vai fazer essa produção, certo? Outro, risca a saúde dos animais, né? Redução de desempenho. Se tem redução de desempenho, tem perda financeira. Então, assim, são pontos que às vezes a pessoa é focada muito na produção e deixa passar esses detalhes, só que não pode deixar passar, porque olha só, né, a cadeia que forma ser de cascata, né, levando aí a um prejuízo financeiro, beleza? Até mesmo risco de saúde de animais e pessoas, tá? Então é fundamental tomar cuidado, né, e verificar armazenamento dos ingredientes. Pessoal, agora eu vou falar com vocês sobre as atividades, certo? De rotina, um checklist das atividades de rotinas. Então, nós temos aí, né? Avaliação dos currais, score de coxa, score de fezes, score de rumen, que é o que eu vou detalhar para vocês agora para frente. Né? Avaliar aí o bebedouro, sombra, a dieta total, que é a nossa TMRI. Avaliar a saúde desses animais, tá? Então, assim, é um checklist que realmente tem que ser feito durante as visitas técnicas, tá? É o que eu venho realizando nas fazendas que eu atendo. A gente faz todas essas avaliações. Quando você torna elas rotina dentro do seu atendimento, é muito fácil fazer, tá? E não é demorado, compensa, né, o tempo gasto, beleza? Então vamos detalhar elas agora. Então vamos começar aí com a mais falada, né? Nossa queridinha aí, leitura de coxo, né? Que a gente vê mais sendo comentada aí dentro das atividades de avaliações feitas em confinamento, tá? Hoje é difícil você pegar um confinamento, né, que esteja aumentando a sua capacidade, né, de, né, produção de animais, não fazer leitura de coxo, né? É essencial. E eu trouxe isso aqui para vocês porque é uma novidade que a gente tem no mercado, já é realidade fora do Brasil,
no Brasil já está acontecendo, tá? Uma das empresas que vem trabalhando nessa parte de automação da leitura de coxo, né, é a Ponta, né, que é a junção aí, né, do pessoal da GA, da Gestão Agropecuária, mais o Intergado, certo? O pessoal desenvolveu o Jet Scanner, que ele permite que o pessoal que é responsável pela leitura de coxa ali, eles passem com o carro, com o trator, e esse sensor vai fazendo a leitura ali, né, do coxo, saindo tudo pronto, né, de todos os currais, né, de forma rápida, assertiva, certo? Então, a tecnologia que já está no mercado, né, e que veio para agregar, né? Como nem todos os confinamentos possuem essas tecnologias, né, disponíveis, nós vamos falar da leitura tradicional também, tá? Bora lá comigo. Então, nós temos aqui a nossa leitura de coxo tradicional, que é feita de forma visual. E nessa avaliação, nós temos que ter o olho calibrado, tá? Por quê? Porque é uma avaliação que nós, humanos, vamos realizar ela. Então, ela não pode ser tendenciosa e ela precisa também respeitar algumas outras avaliações, tá certo? Então, sim, é uma avaliação extremamente importante, certo? Porque é ela que dita se nós vamos ter aumento ou redução ou manter a quantidade que está sendo ofertada no dia, certo? Eu tenho aqui alguns exemplos de score de coxo e ações que devem ser tomadas para mostrar para vocês, tá? Então eu tenho aqui, todos os scores que vêm sendo trabalhados. Algumas propriedades trabalham de forma diferente, certo? Onde o score negativo é redução ao invés de aumento e o positivo é aumento ao invés de redução, certo? Mas nos moldes tradicionais, né, o que nós temos é o quê? Um score negativo, ele vai sinalizar um aumento na oferta de dieta durante o dia, certo? O zero é ali o nosso balizador, ele vai falar que, né, tá tudo ok, vamos manter o que está sendo ofertado, beleza? E o positivo, ele vai sinalizar uma necessidade de redução do trato que está sendo ofertado, beleza? Então vamos lá, eu detalhei aqui para vocês. Então, se eu chego lá no confinamento, né, e me deparo com um coxo limpo, logo após o trato, né, tá limpo ali que foi lambido, tá lambido, você chega, parece não, vieram aqui com a vassoura e varreram, né, toda a dieta que foi ofertada, tá? Nesse cenário, pessoal, nós temos aí um score, né, -3, que vai sinalizar um aumento, né, significativo, que é um aumento que de 10% do que foi ofertado no dia anterior, certo? Um score -2, nós temos aí um coxo limpo pela manhã. Então, né, o coxo vai estar extremamente limpo, né, lambido, só que não foi logo após o trato, né? Você notou que esse coxo ficou limpo, né, no período da manhã, antes de você passar do primeiro trato de fazer a leitura. Então, isso vai sinalizar um aumento de 5%. É sempre muito importante, pessoal, se atentar, né, a esses pontos aqui, por quê, tá? Tem dois confinamentos que eu atendo que tem leitura de coxo noturna, tá? Por que é feita a leitura de coxo noturno nesses confinamentos? Porque como que eu vou identificar se o coxo estava limpo, lambido, né? Às 6 da tarde, à meia-noite ou às 3 da manhã, se eu não tiver ninguém lá fazendo essa leitura, certo? É difícil você identificar qual foi o horário, certo? E do último trato até o primeiro trato é a maior janela que nós temos desse animal sem receber dieta durante o dia. Vocês concordam com isso? Então, foi implementada uma leitura de coxo noturna, onde é uma leitura mais simples, onde quem faz são os vigias e ele vai falar só o seguinte: Marcelo, o coxo está cheio e o coxo está vazio, tá? Curral 1, coxo cheio ainda. Curral 2, coxo vazio, beleza? E com isso, né, você tem uma base, né? O pessoal realiza aí, geralmente entre 6 e 7 da noite, essa primeira, a segunda à meia-noite e a terceira próximo das 3 ou 4 da manhã, tá?
O pessoal são os vigias noturnos. Então, eles já vão estar ali para realizar atividades noturnas, eles já aproveitam, né, e fazem essa leitura logo após nós fazermos um treinamento com eles, tá certo? Um score menos um, né, é um coxa aí limpo, com um pouco de alimento. Então, vocês vão notar que no menos um vão ter ali resquícios de alimento, tá? Ainda. E você, nesse score, você precisa observar se isso é um resto ou é sobra. Se é resto, significa que o animal não iria consumir, que está com um aspecto que não é desejável. Se é sobra, é porque ele consumiu, saciou e ainda ficou um pouco ali resquícios no coxo, tá? Nesse caso, nós fazemos um ajuste, né, de aumento, mas um ajuste pequeno, próximo aí de 2,5%, tá? Dentro dos confinamentos. O score zero, né, é o coxo com a quantidade adequada de alimento, né, uma quantidade menor do que 3%, tá certo? Nesses casos, né, nós vamos manter a quantidade. Marcelo, 3% do que? 3% do que foi passado, né, naquele coxo ali, né, durante, né, a noite ou durante o trato anterior, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, supondo que no curral 1 passou aí 300 quilos vezes 3%, distribuído durante todo o coxo, nós temos que ter aí menos de 9 quilos, né, distribuído de sobra, certo? Para poder manter esse zero aí do score e manter a quantidade ofertada no dia anterior, beleza? Mas o que é isso aí seria um score menos um. Score mais um, né? Coxo com sobras excessivas, entre 3 e 5%, tá? E aí reduzir em 2,5%. Outra forma, pessoal, de fazer essa avaliação, se há sobra, para você também calibrar o olho, é pesar essas sobras, tá? Pese de alguns coxos que você vai começar, né, a balizar a sua visão para as sobras. Então, assim, eu fiz muito isso quando era estagiário lá na graduação, que era o quê? Ficava no confinamento somente pesando sobras e ofertando trato, tá? E com isso a gente vai calibrando o olho, beleza? Então é importante fazer essa avaliação. Tá? Um score mais 2 é um coxo com sobras excessivas, acima de 5%, que não é o desejado. Né? Se a gente trabalha com coxo, com manejo de coxo limpo, né, você vai ter que retirar, né, esse 5% do coxo antes de passar um novo trato, tá? Que é o que eu recomendo. Por quê? Por conta do que eu falei para vocês lá atrás, né, da fermentação, da perda de qualidade da nova dieta por conta da dieta que estava lá do dia anterior. Beleza? Nesse caso aqui, score mais 2, uma redução de 5%, tá? Então aqui fica esse material para vocês, que é uma tabela onde vocês conseguem se nortear e avaliar, pensando que seria um score de menos 3 a mais 2, certo? Leitura de coxa é treino, tá? E nós precisamos estar treinados para treinar as pessoas para realizar essa atividade dentro da fazenda, tá? Porque nem sempre é você que vai realizar. Às vezes vai ter um colaborador específico para poder realizar essa leitura para vocês, beleza? Aqui o que eu faço? Eu treino a turma, certo? Realizou a leitura de coxo, né? Já manda no grupo do WhatsApp pela manhã, eu já dou uma checada, se eu ver qualquer, né, valor muito descolado do que a gente estava tendo, eu peço, né, alguma informação para entender o que aconteceu, né, e se necessário a gente mantém a nota que foi o score que foi dado, beleza? Então bora lá. Pessoal, e para aqueles que não possuem uma vivência muito grande em confinamentos e quase não vão, eu coloquei essas imagens aqui também para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, aqui a gente pensar no score mais 2 com a redução de 5%, com sobra excessiva, né, acima de 5%, nós temos aí essa redução de menos 5%, tá certo? Se nós temos aí, né, um score mais um, né, nós vamos ter uma redução de 2,5%, igual a gente estava falando, né? Vai ter um pouco ali, mas não pode passar de 3% de sobra, beleza? Se, né, esse score for um score zero, a visão que nós vamos ter do coxo é essa aqui, ó, um coxo limpo, né, com resquícios ali apenas do trato, tá certo? Um score menos um vai simbolizar um aumento de 2,5%, que vai ser ele limpo, mas com algumas migalhas,
tá certo? E aqui o 2 já vai ter um pouco de sobra, né? Aqui vocês podem ver desses pontos mais amarelos aqui, é a parte mais energética da dieta, tá certo? E esse aqui também é essencial, pessoal, e não é difícil de se fazer, tá? Que é o quê? É o score de fezes, né? Só é a bosta lá dos animais, certo? Esse score a gente costuma avaliar ele de 1 a 5, certo? Onde de 1 são fezes líquidas e 5, né, fezes duras. E dentro desse intervalo aí nós temos algumas diferenças e algumas que são, né, permissíveis e que indicam que está tudo ok ali, tanto no manejo de trato quanto na parte, né, sanitária dos animais, beleza? Então, assim, um score 1, o que seria? Você chegou lá no confinamento, as fezes estão as fezes de diarreia espelhadas, indicando aí, às vezes, um início de acidose, certo? Isso aí é um score, né, de ação para um coxo +2, certo? Às vezes vai ser uma redução, terá que ser feita. Se necessário também, tem que checar a dieta total, como é que está essa qualidade de mistura, se está misturando bem, se esses animais não estão selecionando muito a parte concentrada, tá? Checar a formulação da dieta também, ver como que está esses níveis de energia lá dessa dieta. Checar a matéria seca, certo? E também avaliar. Esses animais passaram por um protocolo sanitário antes de entrar, tá? Então o score 1 é a diarreia, tá? Então você deve tomar essas ações aqui, fazer estas checagens, certo? Para tentar sanar esse problema. Às vezes, uma melhoria da qualidade de mistura, fazendo com que o animal selecione menos as partículas, né, mais concentradas, você consegue melhorar esse quadro, beleza? De pastosa a líquida, é o nosso score 2, né? Às vezes aí é um score que a gente acompanha, né? Tá, a leitura de coxo está com score 0, né? De coxo 0, mas o animal ainda está com fezes de pastosas a líquidas, certo? Nesses casos, né, que está mais voltado para a líquida, a gente tem que fazer as mesmas checagens, tá? Mas já não é um indício, né, de parte sanitária que às vezes não foi feita, mas sim de qualidade de mistura, de oferta dessa dieta, tá? Dá uma checada nessa parte de qualidade de mistura, porque vale a pena, tá? Espera aí, Samuel. O score 3, né, é o nosso aí de pastoso e consistente, que é aquele que a gente fala assim, que o animal defeca e faz um som de palma, né? Você tá lá e tá escutando assim, ó, como se fosse palmas batendo, né? É o nosso pastoso consistente. Isso quer dizer que está ok esse score de fezes. E o 4 também, né? Estão mais consistentes, mas ela não está aquosa e não está dura. As fezes duras que são problemas. Por quê? Porque é um indicativo de que o animal está faltando ali, né, alimento dentro do seu trato gastrointestinal. Isso faz com que acumule essas fezes, certo? Reduz a taxa de passagem e esse animal passa a ter fezes mais duras. Então, é necessário avaliar e, às vezes, um dos pontos que podem melhorar isso é uma limpeza de coxo, tá? Trabalhar aí com manejo de coxo limpo, tendo sempre a oferta de qualidade ofertada para esses animais, beleza? Então, score de fezes, outra avaliação dentro do checklist é essencial. E bora lá para o nosso próximo checklist, pessoal, que é o que? O score de rumen, tá? Também é uma avaliação que ela necessita treino, certo? Também é feito de score de 1 a 5, beleza? Na imagem vocês conseguem ver aí que nós temos gado de leite, mas no gado de corte essa avaliação também é realizada, tá? E ela nos dá aí indicativos tanto da parte de saúde quanto da parte também de consumo, né, do que está sendo ofertado, beleza? Então essa avaliação, né, ela deve ser feita, né, principalmente se você conseguir fazer um posicionamento ali da parte de trás do animal, aqui está da vaca, né, mas é do animal, olhando, né, o flanco esquerdo do animal, certo? Então você vai olhar lá o flanco esquerdo desse animal e vai observar. Se esse flanco tiver muito aparente, muito profundo, certo? Isso é um indicativo, às vezes, desse animal pode estar passando por alguma doença, algum distúrbio, tá certo? Né? Outro ponto é um baixíssimo consumo do que está sendo ofertado para esses animais, beleza?
Estresse também, porque vai fazer com que esse animal reduza consumo e se adoeça, tá? Quando nós observamos um score 2, que ele está profundo, mas ele não é tão evidente, né, como a gente pode ver no 1, certo? Isso a gente vai conseguir notar essas diferenças somente com os treinos, certo? Isso aí é um indicativo de baixo consumo, tá? Então, muita atenção, checa a dieta, checa lá a qualidade de mistura, vê se não tem dieta velha no coxo, fermentando, certo? Vê se não tem nada impedindo com que esse animal chegue no coxo para consumir, um dimensionamento incorreto do comprimento de coxo, né, dessa área de coxo dos animais. Então, isso é um indicativo. O 3 significa que o animal está consumindo bem, está ruminando, tá? Ele vai estar um pouco aparente, mas não tanto, tá? Somente ali sinalizado, beleza? Já no score 4, ele começa a estar um pouco mais inflado, né? Mais inchado. No 4 ainda tá beleza. É indicativo que o animal está comendo bem, mas está consumindo muito, né? Ao ponto de estar enchendo, né? Esse flanco. O que nós temos que observar é o que? Se não está tendo alguma formação de gases, que é no caso o nosso score 5, que ele vai estar inchado, muito evidente, tá? E isso é um indicativo, né? De algum distúrbio que pode estar vindo acontecendo, algum empazinamento, tá? Temos que ficar atento nesse ponto, porque senão nós podemos perder esse animal, certo? Então, são scores importantes a serem avaliados, certo? Dentro do confinamento, porque eles vão dar um norte para a gente, tanto da parte de saúde dos animais, quanto também de consumo, né? Níveis de estresse desses animais dentro da instalação ali de confinamento, beleza? E na próxima, né, página, eu coloquei para vocês um detalhamento, né, do que, né, são cada um desses scores, beleza? Para ficar fácil de vocês entenderem, pode até salvar aí um print da tela para ficar fácil, beleza? Então bora lá. Pessoal, esse outro ponto aqui é fundamental, que é o quê? Cuidado na preparação do vagão, que é a nossa montagem do trato, tá? Tem alguns pontos que devem ser observados constantemente, todos os dias, que é o quê? Respeitar o tempo de mistura, mistura aí, né? De tempo aí de 5 minutos no mínimo, tá? Para ter uma boa qualidade de mistura. Respeitar a ordem dos ingredientes, dos grosseiros, né? Mais grosseiros, finos para os mais, né, finos, então vai fazendo esses carregamentos. Então, começou do grosseiro, vai para os mais finos, né? Isso gradativamente. Silagem, caroço, né? E aí vem lá milho moído, pré-mistura, né? Não, pré-mistura, milho moído, uma torta de algodão e silagem, tá? Então, sempre respeitando essa ordem. Atenção à quantidade de ingrediente, certo? De preferência, né, que o confinamento tenha um vagão com balança para você conseguir pesar esses ingredientes, saber o quanto realmente você está carregando de cada um deles, beleza? A gente sabe que não é a realidade de todos, né? Mas que é uma ferramenta necessária, né? Se tratando aí, né, de operações intensivas de pecuária, né? Então, ajuda bastante dentro da operação, beleza? Então vale a pena dar uma checada nisso aí, tá? Precisão na montagem dos tratos, colocar, né, mais próximo possível do que foi programado, as quantidades, tá certo? Então um visor aí, uma automação de trato ajuda bastante, tá? Vai facilitar seu dia a dia dentro desse processo aí, né, de montagem dos tratos no confinamento, beleza? Então, aqui para reforçar, pessoal, questão, né, do preparo da montagem do trato. Observar se não está ocorrendo alguma desmistura ou falta de homogeneidade, porque quando a gente tem uma mistura excessiva, né, fica muito tempo fazendo a mistura desses ingredientes que compõem a dieta, a gente pode fazer uma segregação, né, das partículas menores. E isso, quando você for ofertar no coxo, você vai observar, né? Algumas vezes observei pessoal misturando por muito tempo ali, né? 10 minutos, batendo 12 minutos, né? Tá fazendo alguma coisa ali, não tá vendo, tá fazendo essa mistura. Quando ele vai distribuir, né? Eu observava ali no início, às vezes caindo muito a parte concentrada da dieta, certo? E depois mais para frente espalhando a volumosa e tal, e aí começava a ficar mais homogêneo.
Então, se atentar a esses pontos, porque o animal que vai consumir essa fração, né, já pré-selecionada ali, né, por conta da falta de mistura no vagão, ele pode, né, com o decorrer dos dias, né, passar a ter algum distúrbio metabólico e vir aí a não desempenhar e causando um prejuízo econômico, tá? Então, fiquem atentos a esses pontos, beleza? Então, bora para manejo e fornecimento de trato, né? Que é as operações ali de montagem, distribuição, certo? Dessas dietas nos coxos. E eu coloquei alguns pontos aqui que são importantes, que é o quê? Né, os bovinos gostam de rotina, isso aí a gente já sabe, certo? Estimular o consumo dos animais confinados, então o que? Essa parte de rotina, ela estimula com que o animal, né, chegue ali no coxo para consumir essa dieta ofertada, tá certo? Sempre avaliar e assegurar a ingestão de matérias secas diárias desses animais. Então, como que a gente vai notar isso? Através das leituras de coxo, se aquilo que foi ofertado manteve ou se teve que subir, tá certo? Qualquer trato de 15 minutos já poderá atraso, né, de 15 minutos já poderá afetar a performance dos animais, ou seja, né, os animais estão acostumados ali todo dia. 7 horas passa o trato, 7 passa o trato. Quando dá a diferença a mais de 15 minutos, né, tem alguns estudos que mostram que esse animal já demonstra aí, né, um incômodo, já causa um estresse e poderá afetar a performance desse animal, tá? Esse animal vai começar a ruminar mais tarde, então tem uma série de fatores atrelados a isso, tá? O quanto será afetado irá depender tanto da frequência como da extensão de irregularidade. Então, assim, né? Lógico, né? Não vai ser só uma vez que vai trazer esse problema, mas sim a constância, tá? Que vai ocasionar aí, né? Esse problema de baixo desempenho e perda financeira dentro da operação, beleza? E aí eu coloquei outro detalhe aqui, ó, 75 a 100%, né, de seu consumo diário dos animais está relacionado ao chamado do caminhão. Então, assim, quando o trator liga, o caminhão que vai fazer o trato liga, que vai passar, que está montando o trato, o animal já se atenta e já sabe, opa, agorinha vai passar aqui no coxo a minha comida e eu vou comer aqui e depois vou deitar aqui e vou ruminar tranquilamente, tá? Então os animais são muito ligados nessa parte de rotina, viu, pessoal? Vale a pena se atentar e manter essa regularidade dos tratos, beleza? E aí uma dica, né? Um vagão desse, né, Total Mix não é barato, mas aí tem a regra, né? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Então, assim, a recomendação é para ter pelo menos mais um vagão reserva, né? Porque uma operação de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 20.000 animais, se você, né, tem um problema no vagão e deixa de tratar, o prejuízo é muito grande. Às vezes chega a você conseguir pagar, né, um vagão novo, né, com a perda de desempenho e às vezes desperdício de dieta acontecido, beleza? E ainda dentro do fornecimento, pessoal, do trato lá da parte de manejo alimentar, nós temos aqui os manejos de coxo, tá? Que é o quê? Que são técnicas importantes, certo? De manutenção da boa qualidade dos coxos, parte de limpeza, de oferta de alimento, tá? Essa técnica ela reduz as variações na ingestão de matéria seca, né, da ração ofertada, tá? E ela tem uma influência direta na ganho de peso, ganho de carcaça, eficiência alimentar, certo? Porque o coxo limpo e o coxo sujo vão ser extremos que podem tanto levar a um consumo, bom consumo, como reduzir o consumo. E reduzir o consumo, reduz desempenho, reduz financeiro, tá certo? Também permite minimizar a ocorrência de desordens metabólicas, garantindo um bom desempenho e a boa parte econômica dentro da operação. Beleza? Alguns problemas com o manejo de coxo inadequado. Mudança súbita, certo? Mudança súbita de consumo, né? Desestabilização, né, da ecologia microbiota ruminal, aparecimento de problemas digestivos como acidose, timpanismo, né, abscesso hepático, laminite. Então eu coloquei aqui 3 fotos explicando para vocês e mostrando visualmente, né? A gente aqui no período de chuva, o coxo encheu de água, não teve como drenar, então vai lá, faz uma drenagem, certo? Retira o resto que ficou no coxo acumulado. Vocês veem que é um resto bem energético, né, de milho moído ali dentro dessa mistura. Então retira isso, deixa limpo, vem, passa um novo trato,
para esses animais consumirem tudo da melhor forma possível, mais limpo, tá? E o mais próximo do ideal, beleza? Período de chuva é um desafio, tá? Mas a mantenha-se constante, né? De coxo limpo, durante os dias após a leitura de coxo, se houve sobra, e em períodos de chuva, ajuda muito a manter um consumo adequado e reduzir problemas de saúde e de baixo desempenho. Fechou? Pessoal, ainda dentro de fornecimento de trato, outro checklist importante é o comportamento dos animais, certo? No momento do trato. A gente sabe que do período de adaptação para a dieta de engorda tem uma diferença de comportamento, certo? Na adaptação, os animais eles vão mais no coxo, quando você vai passar o trato, mas no decorrer do que a gente finaliza essa parte de adaptação, os animais tendem a ter um comportamento mais controlado se tudo dentro do confinamento estiver ok, certo? Formulação balanceada, certa oferta no tempo, né, certo, sem variações, boa qualidade de mistura, certo? Então, né, devemos observar os seguintes indicadores, né, a gente costuma avaliar isso. E você consegue avaliar visualmente, se você tiver aí a quantidade de animais que estão no coxo. Eu já fiz essa avaliação usando o drone, ajuda muito, tá? Mas visualmente a gente consegue também, beleza? Qual é o ideal, né? Para quando o caminhão ou vagão vai passar, né, e vai chegar com o trato. A gente observa que o ideal seria que 25% do lote, ali, né, do curral ou da baia, esteja no coxo, esperando a dieta, certo? Alinhados ali. 50% vai estar ali deitado, ruminando, em ósseo. 25%, né, a outra fração de 25% vão estar levantando, né, se interagindo ali, e, né, vão dar continuidade para consumir essa dieta no coxo. Esses são indicadores importantes, viu, pessoal? Se vocês chegarem no confinamento, né, já está rodando ali há 25, 30 dias, e quando o vagão termina de montar, que começa a descer para a pista de trato, os animais aliam todos no coxo, né, é um indicativo de que o que está sendo ofertado, às vezes, não é o suficiente para esses animais, certo? Ou nós podemos também estar passando por uma quebra da rotina, tá? Que também pode causar esse tipo de problema. Então, se atentem a essas porcentagens, porque elas vão te dar um bom norte, né? É muito bonito a gente tirar uma foto assim, tá todos os animais alinhados no coxo, né? Só que não é o ideal. O ideal é que esses animais estejam tranquilos, né? Estejam saciados e não fiquem com aquele senso de urgência de que não, tem que ir todo mundo pro coxo comer, porque senão, né, vai faltar, tá? O senso é esse, que o animal esteja pensando, acostumado que não vai faltar, vai estar sendo ofertado o que eu preciso aqui, então não precisa de agonia, não precisa de correria, tá certo? Então fica essa dica aí para vocês. Taxa de lotação na lama. E aí, o que vocês acham, hein? Período chuvoso já é desafio, né, pessoal? Desafios constantes. E a lama é um dos desafios que nós enfrentamos no período chuvoso, certo? Mas nós temos um aliado, que é o quê? O ajuste da taxa de lotação, certo? Por quê? Porque o ajuste dessa taxa de lotação, ele vai nos promover uma redução do barro, certo? E ela também vai nos promover, às vezes, uma mantença no consumo normal desses animais, certo? Então é necessário fazer esse ajuste. Nós não vamos trabalhar com a capacidade máxima dos currais num período extremamente agressivo, né, estressante para os animais. Não, nós temos que reduzir essa lotação para melhor, né, oferecer melhores condições aos animais que estão confinados. Eu coloquei aqui na próxima página algumas dicas para vocês que nós vamos discutir elas agora, beleza? Então, bora lá. Então, bora lá para 4 dicas de ouro para esse período chuvoso nos currais, hein? Redução em pelo menos 50% da lotação, então vamos trabalhar com 50% a menos, beleza? Deixar currais como área pulmão, que são o quê? Currais para você movimentar o lote até que você faça uma limpeza no curral que esses animais estavam, certo? Porque eu não sei se vocês já viram um estudo que foi feito, onde, né, cerca de 10 centímetros
de fezes e poeira no período seco, quando não são limpos e raspados, e no período chuvoso ele se torna 30, né? Então, assim, a gente tem currais aí que tem muito mais do que isso. Então, por isso que quando começa o período chuvoso, vira um enorme lamaçal, né? Então, esse curral pulmão, ele é importante, tá? Ele ajuda muito. Ficar atento à quantidade de lama próxima aos coxos, certo? Quem aí já não viu, né? Passou aí por algum lugar onde no período chuvoso a lama tá lá no meio da, né, da pata dos animais, certo? Cobrindo aí metade, né, dessa parte locomotora, causando estresse, redução de consumo, certo? Trazendo o resultado lá para baixo. Isso também é importante, né? Em locais onde não tem o pé de boi, que é aquela parte cimentada também, da linha de coxo, o que acontece no período chuvoso é ir afundando ali e aumentando a altura do coxo, porque você vai rebaixando o piso e às vezes você chega, o animal tá lá assim quase que sufocado, não consegue nem chegar e consumir a dieta no coxo, tá? Então fique atento a esses pontos, beleza? Se tiver bastante lama, pode ser necessário improvisar também morrotes, tá? Não sei se vocês já viram alguns morros de terra que o pessoal faz no meio do curral. Por que fazer isso, né? Porque o animal, né, isso aí também é estudo, pessoal. O animal ele necessita de um local mais seco para deitar e ruminar, tá? É um hábito que ele necessita disso para desempenhar melhor. Então, fique atento a esses pontos. São quatro dicas de ouro aí, o período chuvoso. Com certeza, se vocês se atentarem a eles e fizer, vão ter sucesso no período das águas, tá? Ao contrário, né, pode ter um risco aí de prejuízo, beleza, na operação, então vale a pena checar essa lista aí, beleza, e ter com vocês. Bora lá. Pessoal, aqui também eu estudo a parte do impacto com a lama, tá? Então aqui nós temos, né, uma expressão em desempenho e redução da parte de eficiência alimentar também. Então vamos lá, ó, só para vocês verem, ó. Lama com profundidade correspondente a de 10,2 a 20,3 centímetros, isso aqui são estudos realizados. Tem um indício de redução de ganho de peso de 14%, tá? Então você tem lá, eu tô lá com a projeção de ganho de peso dos meus animais de 1,6 kg. 1,6 kg vezes 14%, eu tenho a redução de 224 gramas. Então o animal vai ganhar 224 gramas a menos, tá? Se eu não cuidar disso, dentro de um período chuvoso aí de 90 dias, esse animal perdeu 20 quilos, quase um arroba, tá? Então, assim, o impacto é grande. Eficiência alimentar de 12 a 13%. Quando a lama aumenta, o estresse aumenta, a redução de consumo aumenta. Então, olha só, de 30,5 a 61 centímetros de lama, que a gente já viu isso, já quando você chega lá no confinamento, vocês pisam assim, que a bota afunda, que suja a calça e tudo. Então, olha lá, redução de 25% no ganho de peso, uma redução de eficiência alimentar de 20 a 25%. Lama profunda, certo? Pensar aí, né, que vai de correspondente aí, né, de 10 a 60 centímetros. Vamos ter então, né? Esse aqui eu vou ajustar. Que a gente pensar num range total, né? Dentro do confinamento todo, de 10 a 60 centímetros, é, fator de ajuste para o consumo em função da quantidade de lama presente no curral, como por exemplo, uma redução de 15 até 30%, que seria aí, né, acima de 60 centímetros, a gente pensando, né? Então, assim, a lama, a gente já sabe, né, que é um estressante para o animal e é um estressante que reduz o consumo, a ingestão de matéria seca, tá? Então, se reduz a ingestão de matéria seca, reduz o desempenho, piora a eficiência alimentar, certo? Tem desperdício no trato se não estiver fazendo leitura, porque você vai passar uma quantidade, esse animal não vai consumir, você vai ter que tirar essa quantidade e jogar fora. Se você não tirar e jogar fora, vai fermentar a próxima, o animal vai reduzir o consumo ainda mais, certo? Então tem uma série de agravantes aí dentro dessa parte aí de manejo de coxo com a lama, tá? E manejo de curral, beleza? Vale a pena conferir esses detalhes. E agora nós vamos para algumas dicas da parte de oferta de água, tá? Bebedouro, qualidade de água, reservatório de água, certo? Quando nós falamos de oferta de água, pessoal, um assunto que é muito pouco falado é o que? Dimensionamento de bebedouro, tá? O pessoal fala muito de dimensionamento de coxo, né? Oferta do alimento.
mas para oferta de água, o pessoal fala pouco, tá? Então, assim, tem alguns números que nós temos que ter eles em mente, tá? Por exemplo, a gente pensar em, né, para cada 125 animais, ter pelo menos 3 metros de coxo, tá? Lineares, para esses animais consumirem bem a água, conseguir chegar e consumir, beleza? A parte ali de pé de boi, de calçada em volta do bebedouro, de 3 a 5 metros, é importante esse calçamento, porque senão você promove ali, né, uma incidência de barro, vai, né, fazendo com que ocorra um rebaixamento do solo nesse local, beleza? O reservatório de água, para enviar água para os bebedouros, tá? O reservatório aqui é a caixa d'água lá que vai manter a água reservada para ofertar para os bebedouros. Esse reservatório ele tem que ser feito, né, e calculado para reservar água para pelo menos 5 dias se houver uma interrupção de água, tá? Por que isso? Às vezes você está longe da cidade, precisa deslocar um profissional para vir na fazenda, vai ter que escavar, mexer num cano e voltar. Então, assim, 5 dias, geralmente a gente consegue fazer todo esse trabalho, tá? Então é importante ter isso em mente. Pensando no dimensionamento lá, né, outra referência que a gente pode ter é o quê? Em períodos mais frescos do ano, locais de temperatura mais amena, 3 centímetros por cabeça é o que vem atendendo aí, né, a área de bebedouro para esses animais consumirem água. Em locais mais quentes, né, igual o centro-oeste, agora eu estou no oeste da Bahia, que é muito quente também, a gente vem aí com a referência que, né, é um pouco maior esse dimensionamento. Por quê? Porque o animal vai ir com mais frequência no bebedouro. Então ele precisa do espaço a mais, porque os animais vão mais vezes. E a gente promove aí, né, e orienta a deixar de 6 a 7 centímetros por cabeça, beleza? Lembrando que existe também uma projeção de consumo de água desses animais, tá? A gente pode fazer os seguintes cálculos: calcular aí de 8 a 10% do peso vivo para um consumo de água desses animais, né, buínos de corte. No período mais quente, essa tende a aumentar esse consumo, certo? Ou de 3 a 4 litros por quilograma de matéria seca ingerida, beleza? Esse também é uma conta mais precisa de ser feita, tá joia? Com base na matéria seca, no consumo de matéria seca. Então, sim, são dicas muito importantes, são pouco faladas, tá, pessoal? Então, assim, dimensionamento do bebedouro, certo? A questão do reservatório, o consumo de água desses animais, são dicas de ouro aí que, se vocês pegarem para o dia a dia, vão melhorar o resultado com certeza, beleza? Porque a água limita desempenho, e se limita desempenho, né, baixa o nosso retorno financeiro. Pessoal, eu coloquei também para vocês aqui essa tabela que é muito importante, que ela mostra o quê? Uma variação na ingestão de água pelos bovinos, certo? Dependendo da temperatura do ambiente. Então nós temos aqui a coluna em azul, o peso vivo dos animais, certo? E nós temos aqui, né, a temperatura. E temos também a divisão de categoria: novilhas, garrotes, tourinhos em crescimento e animais em terminação. Então notem, né, o quanto sobe o consumo de água quando sobe a temperatura. Então a gente começa ali com 4,5 graus, vai até 32, certo? 32 aqui no oeste da Bahia bate fácil, bate fácil quase todo dia, tá? Então olha só o quanto sobe esse consumo, né? Quase que dobra, né, o consumo de água dos animais. Beleza? Então fiquem atentos. Essa tabela aqui também é uma tabela importante. Beleza? É adaptado no NRC, certo? É um pouco mais antigo, mas são informações relevantes, certo? Porque a gente vê que tem coerência com o dia a dia de atendimento. Fechou? Então, fiquem atentos à oferta de água, quantidade consumida pelos animais. Beleza? Então, bora lá. Pessoal, falar um pouco agora sobre qualidade de água, certo? Oferta de água de qualidade, certo? Como é bom quando nós chegamos no lugar e a água no bebedouro dá vontade de beber, de tão limpa que tá, né? Dá sede na gente, de tão limpa que a água está, certo? Lógico que nenhuma dessas condições aqui das fotos, né, é uma condição dessa, certo? É uma condição que vai impactar essas aqui, o consumo dos animais, porque água suja, certo? Ali, cheia de matéria orgânica, né? Vai prejudicar o consumo, vai prejudicar o desempenho, vai prejudicar o financeiro, porque é um efeito cascata, certo? Então, assim, limpeza diária. Não, Marcelo, não consigo fazer diária. Dia sim, dia não. Confinamento, não tem jeito.
quer fazer uma operação intensiva, você tem que estar ciente disso, tá? Foi essa semana passada num confinamento aqui no oeste da Bahia que eles fazem a limpeza diária dos bebedouros. E eles notaram que após ter feito isso, certo? Na média, comparando aí, né, de um giro que eles avaliaram, certo? E do outro, subiu mais de 200 gramas, né, de ganho médio diário, só, segundo eles, com base, né, na limpeza dos bebedouros. A gente sabe que com certeza vai subir. Pode ter outros efeitos junto com esse ganho de peso? Pode, mas a gente sabe que a limpeza ela vai trazer um consumo correto de água e vai trazer um ótimo desempenho, beleza? Então o animal precisa de consumir água limpa e de qualidade, tá? Eu quero mostrar outros dados aqui para vocês também de oferta de água. Bora lá. Pessoal, esta aqui é uma avaliação de não de oferta de água, mas que eu aproveitei aqui já essa fala, a gente já está encerrando para falar sobre isso. Esse é um trabalho que eu fiz em outubro do ano passado, né, para uma empresa de tecnologia que tem um sistema que usa drones para fazer avaliação da parte comportamental, certo? A parte, né, de manejo ali de trato, leitura de coxo, né, e nós fizemos diversas avaliações. Esse confinamento é um confinamento de 30 mil cabeças em Lucas do Rio Verde. Ele estava com 50% da sua lotação dentro do período de avaliação e nós observamos que em diversos currais a cena era essa, né? Falta de água, porque era o início de chuva, então nós estávamos aí com temperaturas altas, certo? Né? Começando as chuvas, então vinha aquele calor intenso, aquele mormaço, os animais iam mais no bebedouro, só que a vazão e o tamanho não era suficiente para esses animais consumirem. Então vocês podem ver na foto da esquerda, onde estão os animais somente Nelore aí, tem um cruzado, que estava zerado de água, tá? E esses animais estavam chegando ali e voltando para trás porque não tinha água. Tinha água no chão, mas não tinha no coxo, certo? Na imagem da direita, tem aí os animais cruzados, mais animais Nelore, são divisões e são dois currais que compartilham cada bebedouro. Estava extremamente cheio, né? Que é um sinal de que o dimensionamento não estava correto para aquela época do ano, fazendo com que esses animais, né, não conseguissem consumir a quantidade de água necessária, certo? Perdendo assim desempenho. Nós fizemos um cálculo no período do quanto, né, teve em perda de desempenho cada curral que teve falta de água. E pasmem, né, dentro de um período de 3 dias de avaliação, né, nós identificamos que, né, dentro dos currais que faltaram água, com a projeção de perda de desempenho por falta de consumo de água, esse pessoal chegou a perder mais de 27 mil reais, tá? Então, assim, um impacto gigantesco, certo? Sem computar os outros impactos financeiros aí que envolvem o que passou o trato, mas não teve o desempenho adequado, certo? Todas essas outras variáveis envolvidas. Tá? Então, assim, nós fizemos, né, toda a parte de relatório, enviamos para ele, geramos os gráficos, como vocês podem ver aqui embaixo, de cada curral, né, o que teve de projeção, o que era a recomendação, porque a oferta de água é muito importante, junto com a qualidade. Então, tem que ter, tem que estar preparado. A dieta, ela também envolve água, né? A dieta, ela é completa ali, né? Tanto os alimentos físicos quanto os líquidos também. Então, fiquem de olho aberto para esses detalhes, beleza? Pessoal, e para encerrar, né, essa parte de boas práticas em confinamento, né, que foi extensa, mas é muito importante, vocês podem ver aí pausadamente, né, eu deixei aqui um resumo de atividades que são essenciais a serem realizadas semanalmente e diariamente dentro de confinamento, tá? Pontos-chave para o sucesso do confinamento, que entra o quê? Semanalmente, checagem da dieta, certo? Quilograma, inclusão de cada ingrediente, checar a balança dos vagões, que pode ter algum problema, então dá uma checada, sempre ter aqueles pesos para fazer conferência, né, para ver se as células estão todas funcionando, beleza? Avaliação de matéria seca, granulometria, pen state, semanalmente. Diariamente, quem está lá tem que estar treinado para fazer leitura de coxo, certo? Anotar, fazer as confecções de relatórios, né, quando necessário. Isso é semanalmente os relatórios,
todo confinamento que eu atendo, a visita é semanal, certo? Quando não tem uma que é mais de uma vez na semana, mas é semanalmente com relatórios semanais, com todos os detalhes, certo? Isso também é um diferencial. Avaliar score de fezes, sinal pessoal, né? Avaliar score de fezes, score de rumo e comportamento dos animais, beleza? Ruminação, locomoção e gestão dos alimentos, beleza? E também distribuição da dieta no coxo. Então, esses aqui são pontos chaves, né? Um resumo, né? De pontos importantes que vocês, se avaliarem, né? Ou se já avaliam, sabem da importância, né? Porque grande parte de vocês aí já atuam na área, certo? Façam e continuam fazendo, porque realmente traz diferença para o resultado final do confinamento. Beleza? Foi um período um pouco longo aí desse, né, curso de boas práticas em confinamento, mas creio que valeu a pena. Tem alguns insights importantes aqui para vocês que vão agregar no trabalho e que vão melhorar os resultados tanto da propriedade de vocês quanto dos seus clientes. Fechou? Um abraço a todos.